aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Ian Paixão aqui para trazer mais uma aula de legislação municipal do concurso da Prefeitura de Cacoal. Então, você que vai fazer esse concurso, essa matéria cai para todos os cargos, então você precisa estar atento às questões aqui que eu vou te falar, tá bom, meu aluno? Então, vamos para nossa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, fique ligado e bons estudos! Pessoal, aula 2 da Prefeitura de Cacoal, vamos avançando, tá bom? Então, primeira coisa que nós temos que ver é o artigo 7º da Lei Orgânica do Município. Nós vamos falar sobre os bens do município, tá? São bens do município de Cacoal, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Beleza, bem genérico, tranquilo. Segundo, as terras sob domínio. E também, o município tem direito à participação no resultado da exploração do petróleo, gás natural e recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais em seu território, incluindo o solo e subsolo a ele pertencente, tá? Então, isso aqui, ele fala da repartição de receitas que o município tem direito. Então, uma parte do que é arrecadado no estado, o município tem direito. Isso é constitucional, tá bom? E lembra disso, incluindo o subsolo. A banca vai chegar em você e vai falar assim, exceto o subsolo. Não, é incluindo o subsolo. Então, você tem que ficar muito ligado a essas palavras restritivas, exceto apenas, tá bom? Fica ligado nisso, abre os olhos quando vier isso aí. Artigo 8º da Lei Orgânica do Município de Cacoal. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Vamos lá. Existe a legislação federal e a legislação estadual, e no que couber, em algumas matérias, cabe o município legislar relacionado a esses assuntos, tá bom? Item 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Quais são os tributos de competência do município? Então, lembrando, tributo é a mãe. Quais são os filhos? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, tá bom? Então, tem mais dois da Constituição, né? Que é o empréstimo compulsório e os residuais, não é isso? Mas vamos nos ater a esse. Instituir e arrecadar tributos de sua competência. Eu coloquei aqui IPTU, ITBI e ISS, que são os principais tributos do município, tá bom? Imposto. E nós vamos falar sobre eles daqui a pouquinho, na aula 3. Na aula 3 nós vamos entrar na questão de tributação, que você precisa estar atento, tá bom? Então fica ligado nisso. Aplicar suas rendas prestando contas e publicando balancetes nos prazos fixados em lei. Criar e organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual e não federal. Presta atenção que a banca vai tentar colocar um federal. Não cai nessa pegadinha. Organização de distritos é referente à legislação estadual. Organizar e prestar diretamente ou em regime de concessão e permissão serviços públicos de interesse local, incluindo transporte coletivo que tem caráter essencial. Regulamentar o serviço de veículo de aluguel por lei municipal, tranquilo, aluguel de veículo, lei municipal. Manter, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar, fundamental, ensino técnico e superior. Beleza, tranquilo. Lembrando que é de competência dos municípios a educação fundamental, tá bom? Então, tem que ficar bem ligado nisso. Vamos aqui, eu pulei para o artigo 51 para explicar isso para vocês, a questão dos tributos que o município pode instituir. Lembra que tributo é a mãe, imposto, taxa e contribuição de melhoria são os filhos. Tributo é a mãe e tem 3 filhos, tá bom? Então, lembra que imposto é diferente de tributo. O povo confunde isso, que é uma beleza. Imposto é filho, tributo é mãe, tá bom? Imposto é uma espécie de tributo.
Tributo, imposto, taxa e contribuição de melhoria. Vamos lá. O que é o imposto? O imposto é esse que nós vimos: IPTU, ITBI e ISS. IPTU, Imposto Predial Imposto da Propriedade Territorial Urbana. ISS, Imposto sobre Serviço. Tá? E o ITBI é o transmissão de bens, né? Transmissão onerosa de bens imóveis, tá bom? Então, lembra disso. Tributo é a mãe, imposto é filho. Taxas. As taxas em razão do exercício regular do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à disposição. O que é a taxa? Vou dar um exemplo da taxa de lixo. A taxa de lixo você paga independente se você usar ou não. Vamos supor que você viajou, você ficou um mês fora, você não colocou nenhum lixo ali na sua lixeira, né? Não usou. Ah, esse mês eu não vou pagar porque eu não usei. Não pode, você vai pagar. Por quê? Porque foi colocado à sua disposição. Olha aqui, ó. Ou postos à sua disposição. Por isso que você paga a taxa de lixo, tá bom? A taxa em razão do poder de polícia. Taxa de alvará. O que é o poder de polícia? Se você não tiver o alvará pago certinho lá, o Estado pode fechar o seu estabelecimento. Esse é o exercício do poder de polícia. Ele pode cercear ali o seu estabelecimento porque você não pagou a taxa de alvará, que é uma taxa, tá bom? Então lembra disso. A taxa, ela é pela utilização efetiva ou potencial, ou seja, mesmo se você não utilizou, de algum serviço que é específico e divisível, ou seja, não é coletivo, é específico e divisível, tá bom? Então, lembra da taxa é isso. Lembra desse exemplo que eu dei da taxa de lixo. Você não vai esquecer nunca mais. Terceiro, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. O que é isso? Presta atenção, meu aluno, nisso aqui. Artigo 51 da Lei Orgânica do teu município, que você vai ser servidor, tá bom? Contribuição de melhoria, ele é um tipo de tributo. Vamos supor que você tem sua casa no município de Cacoal e aí a prefeitura constrói uma escola do lado da sua casa, ou uma UPA, um hospital lá do lado da sua casa. E isso, o que vai acontecer com os imóveis ali, com a sua casa? O preço dela vai subir, vai valorizar. Por quê? Porque tem uma obra pública que vai beneficiar aquele bairro. Você sabia que o município pode cobrar uma parte, né, uma porcentagem, né, tem um cálculo específico, lei específica, pode te cobrar por conta da valorização imobiliária? Essa é a contribuição de melhoria. O fato gerador, o que faz você pagar a contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Decorrente de obra pública. Se um shopping construir perto da sua casa, não é fato gerador para pagar contribuição de melhoria. Mas se for um município, se for uma obra pública, você pode sim fazer parte do financiamento disso aí com base na valorização do seu imóvel, né? Então, isso você precisa saber, você precisa ter o conhecimento, tá bom? Eu tô te passando aqui, beleza, meu aluno? Comenta aqui no vídeo as suas dúvidas pra gente ir trocando ideia, tá bom? Competências do município. Vamos lá. Elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico de política de desenvolvimento de expansão urbana, ordenação da zona rural, né? O que é o plano diretor? É o plano que segue o desenvolvimento do município. Exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento na forma do plano diretor, sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade progressiva, no tempo e de desapropriação. O que é isso aqui, esse monte de texto aqui? Isso aqui está na Constituição, que os imóveis, né, a propriedade, ela tem uma função social. Então, os imóveis que estão subutilizados, não edificados, né, ou não utilizados, eles têm o risco de serem desapropriados conforme a má utilização. Por quê? Porque precisa cumprir a função social da propriedade. Isso é o que está na Constituição e sua lei orgânica, ela segue esses preceitos, tá bom? Mediante pagamento com título da dívida pública municipal. Beleza.
Constituir a Guarda Municipal destinada à proteção dos bens, serviços e instalações, tá? Planejar e promover a defesa permanente contra a calamidade pública e legislar sobre licitação e contratação em todas as modalidades para a administração pública municipal, direta e indireta, respeitando as normas gerais da lei federal. Lembra que na aula 1, se você não viu, volta lá assistir. Lembra que na aula 1 eu te falei que o município fazia parte da administração direta, tá? Administração direta, União, Estado, DF, município. Administração indireta, fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Isso depois, em outro momento, nós vamos explicar, tá bom? Mas lembra que o município tem que fazer licitação. As compras públicas não é o prefeito para pegar um dinheiro e toma aqui, não. Tem que ter um processo isonômico, um processo igualitário para que as pessoas possam concorrer para fornecer bens à administração pública, tá bom? Então, por exemplo, o município quer comprar a bola de futebol, ele precisa fazer uma licitação para poder comprar essas bolas. O que é o processo licitatório? É um processo de que ele pega orçamentos, né, para ver qual é o mais vantajoso para a administração pública. Existem várias modalidades de licitação, né? Então tem o pregão eletrônico, tem muitos casos de dispensa de licitação que não precisa fazer licitação, tá bom? Só que isso não é o tema aqui da sua aula, isso é outro tema do direito administrativo. Você tem que lembrar que o município, ele está regido sobre as leis de licitação, tá bom? Vamos lá, poder legislativo, o poder legislativo, olha isso aqui você precisa prestar muita atenção. O poder legislativo, exercido na Câmara, né, que se compõe dos vereadores, representando a comunidade, eleitos pelo sistema proporcional em todo o território municipal. O mandato dos vereadores será de 4 anos, a eleição dos vereadores, ela se dá 90 dias antes do término do mandato em pleito direto, secreto e simultâneo realizado em todo o país. Então, o que nós temos que ver aqui, tá? O que nós temos que aprender aqui? Vamos lá, primeira coisa. Os vereadores, eles ganham a eleição com base no voto proporcional. Partidos vitoriosos, dentre eles os candidatos mais votados, tá? Vamos explicar isso no próximo slide para você entender. O sistema majoritário, ele é para presidente da República, governador, senador e prefeito. Como que o prefeito é eleito? Maioria dos votos. Maioria dos votos apurados, o prefeito é eleito. Foi mais votado, vai ser o candidato que foi mais votado, tá bom? Para presidente também, para governador também, senador e prefeito. Já os vereadores é voto proporcional. Vereador, deputado estadual, distrital, tá? E federal, deputado federal. Deputado estadual e Distrito Federal, tá bom? Para conhecer os vencedores, é preciso saber quais partidos ou coligações foram vitoriosos e, dentre deles, quais foram os candidatos mais votados. Então, é pela proporção relacionada ao partido político. Lembra da palavra proporcional, vereador proporcional, tá bom? VP, vereador proporcional. Isso tem grande chance de cair na tua prova. Mas isso despenca em prova, tá bom? Se tem um ponto que você tem que ter atenção, é isso aqui, meu aluno, beleza? Então, seguindo aqui as atribuições do Poder Legislativo, tá? Para nossa aula do artigo 12. Cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, não exigida para o especificado nos artigos 13 e 24. Olha aqui. O legislador errou no português. Dispor, eu coloquei aqui, tá vendo? Eu coloquei a correção. Dispor não é assim que se escreve. É dispor, é o verbo dispor, tá bom? Por isso que você precisa adquirir aqui no link da descrição o nosso curso completo, que tem dicas de português, que você não vai errar isso aqui, tá bom? E lembrando que no curso completo tem meu carro-chefe aqui nesse canal, dos meus alunos, é o curso sobre estratégia de prova. Qual estratégia você vai ter na tua prova, tá bom? Então, ó, ele errou. É dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre sistema tributário, arrecadação do município, plano plurianual. Então, meus alunos, você precisa ler isso aqui. Você precisa desses slides que também estão no curso completo, baixado certinho para você. E você precisa ler isso daqui. Você não pode ir para a prova sem ler isso aqui, tá bom? Ó, tá vendo aqui que eu destaquei?
plano plurianual, diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Isso aqui eu vou te falar na aula 3. Na próxima aula eu vou te falar isso aqui, vou te explicar para você ir com a sua prova com essa ferramenta. Isso vai te diferenciar. Se cair na sua prova, você vai matar a questão, porque a gente tá aqui para pôr pressão na banca, tá bom? E mais as outras coisas, os bens do município, a organização das funções fiscalizadoras da Câmara Municipal, isso tudo você tem que estar ciente, tá bom? Olha o erro aqui, na legislação do artigo 12 tem um erro grotesco de português, então você precisa estar atento, não pode comer mosca na hora da prova de português, por isso que você tem que clicar e cair para dentro do link da descrição. Vamos lá! Próximo, é de competência exclusiva da Câmara Municipal. O que é competência exclusiva? Competência exclusiva é algo que ele não pode delegar. É indelegável. Você não pode mandar alguém fazer. Quem tem que fazer é a Câmara. A Câmara tem que fazer. Lembra você que é casado, né? Do seu marido, da sua mulher. Ele é de competência exclusiva sua. Você não delega seu marido para mulher nenhuma, né? E você não delega sua esposa para homem nenhum. Por quê? Porque é de competência exclusiva sua, indelegável, tá bom? Você nunca mais vai esquecer disso com esse exemplo. Então, é de competência exclusiva da Câmara Municipal. O quê? Elaborar o regimento interno, que o regimento interno vai dispor, é como se fosse a Constituição dentro da Câmara, tá? E também a questão dos horários, a questão dos vencimentos dos servidores, tá bom? Segundo, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargo, emprego em função de seus serviços de fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós vamos estudar essa lei na aula 3, né? Não a lei, mas o que está na lei orgânica que diz respeito à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Resolver definitivamente os convênios, os consórcios, os acordos que acarretem encargos e compromissos gravosos ao patrimônio municipal. Isso é de competência da Câmara. Autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município quando a ausência exceder a 15 dias. Isso aqui, a banca tem grande chance de colocar uma pegadinha, colocar 20 dias, 40 dias, ou, por exemplo, assim, questão, a Câmara Municipal deve autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município quando a ausência exceder a 40 dias, B, 60 dias, C, 15 dias ou D, 20 dias. Gabarito alternativa C, 15 dias. Então, esses prazos você tem que ficar ligado que pode cair na sua prova. E sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar dos limites da delegação legislativa. Então, a Câmara pode sustar alguns atos do prefeito que exorbitem, que ultrapassem, né, o poder de regulamentar, tá bom? Então, essa foi a nossa aula 3. Lembrando que no link da descrição você adquire esses PDFs aqui para revisão, para você chegar na hora da sua prova. Antes de fazer a sua prova, lá no dia, você tem que estar com isso aqui na mão, para você utilizar a memória de curto prazo. O cérebro precisa absorver essas informações para você chegar na hora da prova e descarregar. Você não precisa saber isso para o resto da sua vida, você precisa saber esse conteúdo para fazer a sua prova. E por isso eu tenho aqui no link da descrição para você, tá bom? Esses PDFs, além do PDF, as nossas dicas de português, você viu o erro que aconteceu ali, né? Na questão do artigo ali da lei orgânica, erro de português, não tem como errar mais português, tá bom, pessoal? E vai valer muito ponto na sua prova. Outro, estratégia de como fazer a prova. É um curso que eu tenho com algumas aulas de estratégia para você fazer a sua prova. Técnicas de chute, o que fazer antes da prova, como organizar, quais questões você vai começar. Tudo isso é um curso meu que está aqui. E também uma aula sobre o Estatuto dos Servidores, com todas as nomenclaturas ali, para quando você chegar na sua prova, você vai escutar, você vai ler aquele texto, aquele termo jurídico, e você vai lembrar, porque eu vou ter clarificado aqui para você. Tá bom, meus alunos? Então essa foi a aula 2 do concurso da Prefeitura de Cacoal, Rondônia, tá bom, pessoal? Então, se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilhe com seus amigos que estão estudando e cai pra dentro, o link tá na descrição para você sair na frente dos outros candidatos. O que eu falo, nosso objetivo aqui é pôr pressão na banca. Não é a banca que vai pôr pressão em você, é você quem vai pôr pressão na banca. Só que você faz isso pondo pressão em você mesmo agora.
Agora é hora de pôr pressão, porque lá na prova é só o resultado. Você só vai entregar aquilo que você está vendo agora. Então, acelera, continue estudando, porque a chance da vaga ser sua é muito grande. Vai até o fim, lute por cada questão e eu tô aqui para te ajudar com isso. Fiquem com Deus, um grande abraço, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!